O fim do Sol não começa com uma explosão. Ele começa em silêncio. Antes de qualquer explicação, antes de qualquer dado científico, existe um fato simples e incontestável. Um dia, o Sol vai morrer. O que você está prestes a ouvir é o relato completo da estrela que tornou tudo possível. A estrela que permitiu a vida, o tempo, a memória e a consciência. Esta é a história do nosso começo e do nosso fim. Imagine acordar amanhã e o sol não nascer. Você abre os olhos, olha pela janela e não existe luz atravessando o céu. Não há dourado no horizonte. Não há sombras projetadas no chão. Não há calor tocando a pele. Apenas um céu escuro, imóvel, estranho. Em minutos, o frio começa a se espalhar. As plantas murcham. Os oceanos iniciam um congelamento lento e implacável. Em poucas horas, a vida entra em colapso. Sem o Sol, a Terra deixa de ser um planeta habitável e se torna apenas uma rocha morta vagando no vazio do espaço. O Sol parece eterno porque sempre esteve presente durante toda a história humana. Ele nasceu antes das primeiras palavras, antes das primeiras cidades, antes dos primeiros sonhos. Mas o universo não mede o tempo em gerações. Ele mede em bilhões de anos. E nessa escala, o Sol não é eterno, ele está apenas no meio de sua vida. Antes do Sol existir não havia terra, não havia oceanos, não havia céu azul. Havia apenas caos. A Via Láctea era, ao mesmo tempo, um cemitério de estrelas mortas e um berçário de estrelas futuras. Em uma região tranquila de um braço espiral da galáxia, uma imensa nuvem de gás e poeira vagava pelo espaço. Hidrogênio e hélio, os elementos mais simples do universo, misturados a fragmentos mais pesados, forjados no coração de estrelas que já haviam morrido. Carbono, oxigênio, ferro, tudo o que um dia formaria planetas, montanhas, oceanos e corpos vivos estava ali, disperso, sem forma, sem destino. Essa nuvem parecia estável, até deixar de ser. Talvez uma supernova distante tenha sacudido o espaço, talvez uma perturbação gravitacional silenciosa. A causa exata não importa, o resultado foi inevitável. A gravidade venceu. A nuvem começou a colapsar sobre si mesma, girou. Comprimida por sua própria massa, ela se aqueceu. No centro, a pressão aumentava de forma inimaginável. Milhões de graus, milhões de atmosferas, até que em um ponto invisível no espaço, algo mudou para sempre. Prótons começaram a se fundir. 4 núcleos de hidrogênio se transformaram em um núcleo de hélio. Uma pequena fração da massa simplesmente desapareceu e se transformou em energia pura, igual a m vezes c ao quadrado, a equação que explica o brilho de todas as estrelas. O Sol havia ascendido, não com chamas, mas com fusão nuclear, uma reação tão poderosa que mesmo após viajar cerca de 150 milhões de quilômetros, sua luz ainda aquece a sua pele agora. Quando o Sol nasceu, ele entrou no estágio mais longo e estável da vida de uma estrela, conhecido como sequência principal. É nesse estágio que ele permanece hoje. É aqui que nasce a ilusão da eternidade. O Sol existe em um equilíbrio perfeito e violento. A gravidade tenta esmagá-lo a cada segundo, puxando toda a sua massa para o centro. Ao mesmo tempo, a energia produzida pela fusão nuclear tenta explodi-lo. Essas duas forças opostas se anulam. Enquanto esse equilíbrio existir,
o Sol vive. A cada segundo, cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio são consumidas em seu núcleo. Dessas, aproximadamente 4 milhões de toneladas se transformam diretamente em energia. Energia suficiente para sustentar toda a vida na Terra por bilhões de anos. Essa energia não chega até nós instantaneamente. Ela leva centenas de milhares de anos para atravessar o interior do Sol, saltando de átomo em átomo, lutando contra a densidade extrema da estrela. Apenas quando alcança a superfície é que a luz finalmente se liberta. A partir dali, ela cruza o espaço vazio em apenas 8 minutos. 8 minutos entre a vida e a morte. Se o Sol desaparecesse agora, ainda veríamos sua luz por esses 8 minutos finais. Sem o Sol, não existe fotossíntese. Sem fotossíntese, não existe oxigênio. Sem oxigênio, não existe respiração. Sem o Sol, não existe clima, não existe ciclo da água, não existe proteção contra o frio absoluto do espaço. O Sol não é apenas uma estrela. Ele é o coração do nosso sistema. Ele dita o ritmo das estações, o movimento dos ventos, o equilíbrio dos oceanos e o limite exato entre a vida e a morte. Apesar de parecer imutável, o Sol está mudando. Muito lentamente, mas de forma contínua. A cada 1 milhão de anos, ele se torna ligeiramente mais brilhante. Cerca de 10% a cada 1 bilhão de anos. Para um ser humano, isso é imperceptível. Para um planeta delicado como a Terra, isso é uma sentença. Daqui a aproximadamente 1 bilhão de anos, o aumento do brilho solar será suficiente para quebrar o equilíbrio climático do planeta. Os oceanos começarão a evaporar. O vapor d'água se acumulará na atmosfera, intensificando o efeito estufa. A temperatura global subirá de forma irreversível. Quanto mais quente, mais evaporação. Quanto mais evaporação, mais calor. Um ciclo sem retorno. A Terra começará a se parecer com Vênus, um mundo sufocante, coberto por nuvens densas, com temperaturas capazes de derreter chumbo. A vida complexa desaparecerá primeiro. Plantas, animais, florestas, oceanos cheios de vida. Depois, até mesmo as formas mais simples de existência deixarão de sobreviver. A Terra continuará girando ao redor do Sol, mas estará morta, um planeta vazio, silencioso, carregando apenas as cicatrizes do que um dia foi vida. Bilhões de anos continuarão passando. No interior do Sol, o hidrogênio lentamente se esgota. Quando esse combustível fundamental acabar no núcleo, a fusão nuclear diminui. Sem a pressão da energia para equilibrar a gravidade, o núcleo começa a colapsar. E esse colapso marca o verdadeiro início do fim. À medida que o núcleo se contrai, as camadas externas do Sol se expandem de forma colossal. O Sol se transforma em uma gigante vermelha. Seu tamanho aumenta dezenas, talvez centenas de vezes. Seu brilho se intensifica. Sua superfície esfria, adquirindo um tom avermelhado e sinistro. Mercúrio é engolido. Vênus desaparece dentro da atmosfera incandescente do Sol. A Terra, se ainda existir, será transformada em um mundo de magma. As montanhas derreterão, os oceanos evaporarão completamente. A atmosfera será arrancada, não restará nada. O Sol ocupará uma porção absurda do céu. Uma presença esmagadora, indiferente. Estrelas não sentem ódio, elas não têm intenção.
Elas apenas seguem as leis da física. Diferente de estrelas muito maiores, o Sol não morrerá em uma explosão violenta. Ele não se tornará uma supernova. Sua morte será lenta, silenciosa e estranhamente bela. As camadas externas serão expelidas suavemente, formando uma nebulosa planetária. Um véu colorido de gás brilhando no espaço por alguns milhares de anos. Um último espetáculo, um último suspiro luminoso. No centro dessa nebulosa restará apenas o núcleo do Sol. Esse núcleo é uma anã branca, um objeto pequeno do tamanho da Terra, mas com uma densidade absurda. Uma colher de seu material pesaria toneladas. A anã branca não produz mais energia. Ela apenas brilha com o calor que sobrou de sua antiga vida. Lentamente, ao longo de bilhões e trilhões de anos, ela esfria. O universo continua. Galáxias colidem. Novas estrelas nascem. Mas o nosso Sol não. Ele se apaga, até se tornar uma anã negra, fria, escura, invisível. Um cadáver estelar, perdido no vazio. O fim do Sol não é uma ameaça imediata. É uma lição profunda sobre o tempo. Nada é eterno, nem mesmo as estrelas. A vida existe porque o universo permitiu um intervalo raro de equilíbrio. Um pequeno espaço de tempo onde uma estrela queima de forma estável e um planeta gira na distância exata. Um dia, esse intervalo acaba e o tempo cobra. Hoje, o Sol nasceu. Ele nascerá amanhã e por bilhões de anos ainda continuará nascendo, mas não para sempre. Enquanto ele brilha, nós existimos. Enquanto ele aquece, sentimos. Enquanto ele nasce, há esperança. Um dia, o Sol não nascerá, mas hoje ele nasceu, e isso basta. A partir de agora, sempre que sentir o calor do Sol na sua pele, lembre-se, você está vivendo algo extraordinário, um instante raro do universo, e que não irá durar para sempre. A vida sob uma estrela viva.